Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Que alegria podermos nos encontrar novamente para conversar sobre as coisas de Deus. O assunto de hoje é palpitante. Hoje a gente vai continuar falando da criação, da obra de Deus, especificamente da criação do homem e da mulher, ou, como preferirem, do casal. A criação da família. Você não pode perder o programa de hoje, o vídeo de hoje, porque ele está muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos e compartilhe com a sua rede de contatos esses nossos vídeos, para que mais pessoas se inscrevam, mais pessoas tenham conhecimento da doutrina da nossa igreja. É muito importante. É uma forma de você evangelizar, tá bom? E se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo, tá joia? Então, fique conosco, nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e nós vamos então fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que venha com o seu Espírito nos encher das suas graças, dos seus dons, da sua luz, para compreendermos adequadamente tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos. Nas aulas passadas, então, a gente vinha conversando sobre o fato de Deus ser o Criador de todas as coisas e também ser o Criador do homem, de dar ao homem a sua própria imagem, não foi isso? Imagem essa que está gravada no mais íntimo das nossas vidas, está gravada em nossa alma. Então, como falamos hoje, a gente dá continuidade a esses estudos e vai ser a partir do parágrafo 369. E você pode tomar aí o catecismo para acompanhar conosco. 369. E como falei, o assunto é de muita riqueza hoje. Homem e mulher os criou, igualdade e diferença queridas por Deus. Então, meus caros, relendo a narrativa do livro do Gênesis, nós encontramos que Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Assim, de pronto, de imediato, a gente pode perceber que a nossa humanidade é querida por Deus, já que o Senhor não só nos criou, mas nos fez a sua própria imagem. E isso, claro, se confirma no próprio texto bíblico, um pouco mais adiante. Ao criar todas as coisas, Deus falava, faça-se. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele viu que tudo era muito bom. Eu convido você, então, a ler comigo o parágrafo 369. Vamos ver o que é que nós vamos encontrar aí. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inamissível, ou seja, que não se pode esquecer, que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus em seu ser homem
e seu ser mulher refletem a sabedoria e a bondade do Criador. E o parágrafo 370, na sequência, vai nos lembrar o que a gente falou na aula anterior, se você bem se recorda, que Deus é espírito e, portanto, ele não é nem masculino e nem feminino. Ele não tem a nossa forma física, não é? Somos nós que recebemos a sua imagem quando ele refletiu em nós as suas perfeições no nosso ser homem e ser mulher. Por exemplo, como ser esposo e pai, ser esposa e mãe. Somos co-criadores com Deus. Somos seus embaixadores aqui na terra, cuidando e administrando toda a obra criada. Minha gente, eu digo a vocês, viu, que a expressão mais bela do nosso ser imagem de Deus é aquela que nos faz semelhantes à Santíssima Trindade. Aquela que diz respeito ao façamos dito por Deus. Dessa forma, a Trindade repassou para a gente, quando nos criou, as suas divinas características, como, por exemplo, a comunhão, a unidade e o amor. Eu arrisco dizer para vocês uma coisa, que mais do que criar o homem e a mulher, Deus criou o casal, Deus criou a família. Sim, como casal, a nossa imagem para com Deus fica muito mais clara e evidente. Quando a gente faz, por exemplo, a leitura do livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 7, isso fica muito claro para a gente. Somos imagem e semelhança de Deus no amor, na comunhão, na fecundidade, na unidade, na alteridade entre homem e mulher, ao mesmo tempo em que formam uma só carne. Exatamente como na Trindade, que são três pessoas distintas e que no amor são um só Deus, numa unidade infinita e perfeitíssima. E essa ideia faz todo sentido porque relatos sobre o casamento são encontrados desde da primeira página da Bíblia até a última, quando a gente lê no livro do Apocalipse, no finalzinho, o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus, Maranata. Todos os livros da Bíblia se reportam à aliança que Deus quis fazer com o seu povo como que num casamento. Jesus se apresenta como o noivo da igreja. O seu primeiro milagre foi numa festa de casamento lá em Caná da Galileia, não é verdade? A família é mais do que querida por Deus, tanto que ele quis ter uma família. Ele nasceu numa família. E o texto bíblico de Gênesis, no capítulo 2, continua dizendo: e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe corresponda. O que é que Deus quis dizer com essa ajuda que lhe corresponda ou que lhe seja adequada? Olha, quando Deus criou o homem, ele deu a ele a prerrogativa, a missão de dominar e de dar nome a todas as coisas. O homem vinha dando nome aos animais, macho e fêmea. E ele olhava para o lado e não encontrava ninguém que fosse igual a ele, que lhe complementasse, como ele via os animais. Nada, nem ninguém era capaz de preencher um vazio que ele sentia dentro de si. O Papa João Paulo II falava que essa situação de nosso primeiro pai, Adão, era algo que ele chamava de solidão original. A solidão original do homem, que não era necessariamente ou simplesmente uma necessidade de sexo, como muitos imaginam. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele estaria se referindo à solidão do homem como pessoa, enquanto ser humano, já que essa noção de macho e fêmea só seria percebida na vida dele depois que a mulher tivesse sido criada. O homem tinha então um vazio que nada e nem ninguém, animal nenhum, coisa nenhuma no mundo
poderia completar, porque até então ele não conseguia se conhecer a si mesmo, ele não tinha uma identidade, ele não tinha uma referência. Então, quando Deus apresentou ao homem a sua mulher, Adão disse: agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando ele fala osso dos meus ossos, o que isso significa? Bem, os ossos são aquilo que nos mantém de pé, não é verdade? É o que me dá forma, é a minha estrutura. A mulher era então essa estrutura que Adão precisava. E o carne da minha carne, o que ele quis expressar com isso? É a minha vida, é a minha essência, é o que me preenche por inteiro. É assim que somos nós, marido e esposa. Minha vida não é mais minha, é dela também e vice-versa. Nós nos apoiamos, nos construímos, nos reconstruímos, nos auxiliamos mutuamente. Eu me descubro no outro e o outro se descobre em mim, como que um eco, como num espelho. Quanto mais eu me abro e me revelo, mais eu descubro quem eu sou. É um comunicando e partilhando ao outro a própria existência. Não é maravilhosa essa obra de Deus, minha gente? É fantástico. E o parágrafo 372 nos ensina uma coisa também muito interessante e importante. Vamos ver. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus não tivesse feito a obra de Deus, a obra da humanidade, do ser humano completa. Não. O homem é, sim, um ser completo. Deus criou um para o outro numa comunhão, na qual cada um dos dois pode ser ajuda, uma ajuda eficaz. Por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, osso dos meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. A gente costuma falar que o casal feliz é como duas metades de uma laranja que se encontraram, não é? Ou um pé de chinelo para um pé descalço. Mas, na verdade, tanto o homem como a mulher são plenos, eles são totais, eles são inteiros, mas são complementares. Como é que é isso? É o que a gente chama de complementaridade entre o homem e a mulher. Tanto o homem como a mulher têm características que lhes são próprias e cada uma dessas características, masculina e feminina, se somam à do outro para torná-los plenos. O homem tem maneiras de agir que são específicas dele, assim como a mulher. Um é mais lógico, racional, forte, prático. Outra, a mulher, é intuitiva, acolhedora, empática, amorosa, sentimental, dentre outras características, claro. Bem, na união do homem e da mulher, essas suas características se somam e se complementam. No relacionamento com Deus, então, isso fica numa realidade fantástica, uma experiência maravilhosa. O homem enxerga, conhece e louva a Deus como homem. E a mulher enxerga, conhece e louva a Deus como mulher. Percebe Deus de um jeito próprio. Na complementaridade do matrimônio, de sua união, os dois então têm a visão total de Deus, que jamais teriam sozinhos. Então, meus caros amigos, é muito interessante a gente perceber que são essas características, segundo o projeto de Deus, que nos proporcionam a verdadeira felicidade e a verdadeira realização. Este nosso mundo e as suas ideologias inventaram e estão lançando a todo momento coisas terríveis, como a competição entre os sexos, entre o homem e a mulher, o machismo ou o feminismo, a ideologia de gênero e outras tantas maluquices, viu? Nada disso torna o homem e a mulher felizes, nada faz deles pessoas realizadas. O masculino, meus caros, não se opõe ao feminino e vice-versa.
O mundo da competição acentua essa rivalidade e nos faz compreender menos um ao outro e amar menos. Se deixarmos de brigar entre nós, a gente vai concluir que não estamos um ao lado do outro e muito menos um contra o outro. Estamos sim um em frente ao outro numa atitude de admiração, de entendimento, de descoberta, de busca da santidade. É nessa dinâmica que nós descobrimos a verdadeira maneira de amar, doando-nos, servindo, cuidando, protegendo, fazendo feliz. Não num amor utilitarista, egoísta, voltado para si mesmo, tá certo? Fundamentado, como no mundo de hoje a gente vê com tanta frequência, fundamentado na paixão e no sexo, que são coisas que inevitavelmente um dia acabam. E isso torna a relação fria e distante um do outro. A relação que Deus quis nos dar a marido e mulher é uma relação construída na amizade, na sintonia, no amor, um amor que dura para a vida inteira. Meus amigos, nós somos um sacramento, um sinal um para o outro. Ou seja, através dos nossos corpos, nós tornamos visível para o outro o mistério, aquele mistério invisível daquele que está dentro de nós, no nosso coração, a presença de Deus. Essa presença de Deus, então, que é amoroso, que espera que a gente compreenda e viva o seu amor, está em nós e está agindo em nossas vidas e nas nossas uniões marido e mulher. É dessa maneira que o casal, então, forma uma só carne, na entrega recíproca e amorosa de si ao seu cônjuge. Eles se tornam, então, cooperadores de Deus na obra da criação, transmitindo a vida aos seus descendentes, cumprindo a ordem de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, nos fala o livro do Gênesis. Meus amigos, este tema tem assunto demais para a gente falar numa conversa só. Teríamos muitos vídeos para falar desse assunto. Eu tenho a intenção de, proximamente, iniciar uma nova série de vídeos sobre o matrimônio cristão, sobre os relacionamentos e sobre as dinâmicas familiares. E, quem sabe, falar também sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos aguardar por enquanto. Bem, por enquanto, então, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe esse nosso vídeo de hoje, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. É o que nós tínhamos para este momento. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e que você possa refletir mais sobre essas questões. Na sequência, vamos deixar uma proposta de leitura e uma questão para você responder. E esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.